A paz e a graça do Senhor seja com todos, meus amados irmãos. Eu saúdo e agradeço a Deus por mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Eu queria que vocês orassem comigo nessa quarta-feira. Hoje nós estaremos juntos celebrando na igreja, cultuando ao Senhor, todos juntos abraçando, sabe, ao vivo, uma coisa graciosa, aqueles cultos alegres que nós somos acostumados a fazer. Mas por força da situação, nós infelizmente não podemos estar juntos, fisicamente falando, mas estamos aqui online falando com vocês. Que Deus possa continuar nos abençoando. Eu queria orar com vocês para que nós juntos possamos meditar na palavra. Ore comigo nesta noite para Deus falar conosco. Querido Deus e Pai Celestial, eu oro ao Senhor e peço ao Senhor nessa hora que a mão poderosa do Senhor continue sobre as nossas vidas, nos abençoando, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas a tua unção, a tua graça, que o Senhor manifeste a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão neste momento te ouvindo, estão neste momento dentro dos seus lares, estão ouvindo essa palavra que vai ser, ó Pai, lida aqui e que o Senhor vai nos inspirar. Por isso, ó Pai Celestial, continue conosco. Nós não somos dignos nem merecedores de estarmos ouvindo essa palavra, mas por causa da tua infinita misericórdia, Pai, que é a causa de nós não sermos consumidos, por isso nós estamos aqui, porque o Senhor é maravilhoso. Por isso, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar conosco poderosamente nessa hora, que Deus possa derramar a sua graça sobre a nossa vida de uma forma muito especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio em milagres. Creio que Deus é poderoso para agir sobre as nossas vidas. Nós sabemos que nós vivemos um momento muito difícil, mas nós temos que estar sempre apegados com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, que você pegasse a sua Bíblia agora, fosse para a sua sala ou no seu quarto, um lugar confortável, e agora se sentasse com a sua família, com alguém que possa estar junto com você ou não, da forma que você achar melhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. João capítulo 13, verso 1. É o endereço para nós meditarmos. Diz assim, João 13, verso 1. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Verso 5. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe então Pedro: Senhor, lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Até aqui, para nós meditarmos. Eu quero enfatizar aqui, justamente nesse ponto aqui, aonde Pedro diz que Jesus não vai lavar os pés dele, aonde Pedro aqui está falando, Senhor, ele faz uma indagação, ele diz, Senhor, tu vai lavar os meus pés? E Jesus falou, o que eu faço agora, Pedro? O que eu estou fazendo agora, o que eu faço agora, você não pode compreender. Todavia, compreenderás mais tarde. Em algumas outras traduções diz, o que eu faço agora, você não vai entender, você não entenderá. Mas mais tarde, lá na frente, você vai compreender, né? Tu não sabes agora, mas mais tarde você vai saber.
Nós vivemos um momento que se torna até redundância falar todos os dias nisso, mas temos que falar que é o assunto do momento, que nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. E as mais diversas perguntas, e sempre a frase que é mais pontuada, a frase que é mais repetida, né, na boca das pessoas, nos lábios das pessoas, é por quê? O porquê Deus permitiu isso? O porquê disso? O porquê daquilo? Quando uma tragédia acontece, mas por quê? Sempre estamos nos perguntando os porquês da vida, os porquês das tragédias, os porquês disso, porque Deus permite, porque isso, porque aquilo. Por mais que algumas pessoas tentem nos dar explicação, por mais que algumas coisas a Bíblia explica, há coisas que a Bíblia ela não explica. E faz questão de não explicar. E eu queria aqui meditar, né, enfatizar, ler até um trecho aqui de uma história que John Piper conta no seu livro O Sorriso Escondido de Deus. Piper, nesse livro, ele conta a história, né, a vida de 3 personagens, né, 3 homens extraordinários, que é John Brunner, William Cooper e David Brainerd. Então ele conta a história desses 3 homens, mas eu não quero enfatizar aqui a história deles, que é uma história tremenda. Se você puder, leia O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Mas eu quero enfatizar aqui, né, algo que ele cita nesse livro, que John Piper cita nesse livro aqui. Ele conta aqui uma história que ele extrai, né, de um livro, né, ele extrai aqui uma história, né, interessante, uma história extraordinária, um trecho de uma história extraordinária de um jovem de 17 anos, e ele insere aqui, né, ele extrai, né, de um livro o livro de John Piper, ele extrai essa história do Sorriso Escondido de Deus, e ele cita um trecho do livro de Jones Dobson, que tem por título Quando Deus Não Faz Sentido. Então John Piper cita um trecho dessa história, né, no livro dele, O Sorriso Escondido de Deus, um trecho da história de James Dobson, que tem por título o livro de James Dobson, Quando Deus Não Faz Sentido. Então, o texto que se segue agora, né, foi extraído deste livro, Quando Deus Não Faz Sentido. E lida com a nossa incapacidade de explicar todas as coisas que Deus faz nas nossas vidas, especialmente quando nuvens e tempestades, né, se amontoam em nosso céu. Quero mostrar aqui algumas ilustrações, né, desse tipo de confusão que acontece na nossa vida, conforme citado no livro. Conta aqui a história de um certo jovem, né, de Sugar Fryer, que tinha 17 anos, era um rapaz brilhante, né, bastante inteligente e motivado. Eu vou ler aqui o trecho, né? Depois de terminar o 2º grau, como um dos melhores alunos da turma, ele foi para a universidade, onde continuou a brilhar nos estudos. Após receber o seu diploma de bacharel em ciências, ele se inscreveu como candidato em várias escolas de medicina. A disputa era a admissão às escolas de medicina e era feroz essa disputa. Naquela época, na Faculdade de Medicina da Universidade do Sul da Califórnia, onde somente 106 dentre 6.000 candidatos eram aceitos como alunos, esse jovem, Chakra, foi aceito na Faculdade de Medicina do Arizona e começou o seu treinamento médico. Durante o 1º ano, começou a pensar no chamado de Deus para a sua vida. Ele começou a pensar em deixar de lado a medicina de alta tecnologia, que seria mais lucrativa, em benefício de algo que pudesse usar no campo missionário no estrangeiro. Isso acabou tornando-se o seu plano definitivo para o futuro. No entanto, presta bem atenção, no final do seu 1º ano de estudo, ele não estava se sentindo muito bem. Ele começou a experimentar uma fadiga estranha e contínua. Ele marcou uma consulta e rapidamente recebeu o diagnóstico. Tinha leucemia em estágio avançado. Em novembro do mesmo ano, Chakra já estava morto.
Como poderia os inconsoláveis pais desse jovem e como poderíamos nós descobrir algum sentido num ato tão incompreensível da parte de Deus, se assim podemos dizer? Esse jovem amava a Deus de todo o seu coração e a única coisa com que realmente se importava era em fazer a vontade de Deus. Por que foi levado ainda tão novo? Apesar de todas as orações agonizantes apresentadas diante de Deus por seus familiares que eram crentes no Senhor e por todos os seus amigos fiéis, por que ele foi levado? Deus claramente disse não. Mas por que Deus disse não para que aquele jovem continuasse vivendo? Milhares de médicos conseguem formar-se todos os anos, mesmo quando as suas intenções não são tão nobres. Somente uma pequena minoria planeja dedicar as suas vidas profissionais aos excluídos do mundo. Muitas pessoas, muitos médicos, dentre esses formados aí, eles se formam para ganhar dinheiro, literalmente. Não para servir a população, mas para ganhar dinheiro. São poucos que dedicam a vida de fato para servir a população. Mas esse jovem aqui, Shakar, ele queria viver e poderia viver servindo tanto a Deus como as pessoas. E poderia ajudar muita gente. Ele poderia ajudar muita gente. Mas aqui claramente, Deus disse não. E ele morreu inesperadamente muito jovem e tinha uma carreira promissora pela frente. Mas por quê? É a pergunta. Mas por que isso aconteceu? Tente visualizar as milhares de pessoas desesperadas que o doutor, esse jovem doutor, poderia ajudar. Algumas com câncer, outras com tuberculose, algumas com problemas congênitos, mas algumas outras crianças pequenas demais para entender o porquê das suas dores. Porque a divina providência lhes negaria este maravilhoso serviço, levando esse jovem. Porque Deus levou esse jovem e não deixou esse jovem servir a ele e servir as pessoas. Existe ainda uma outra dimensão através da qual devemos olhar para que a história desse jovem médico competente, ele tinha ficado noivo. Ele tinha ficado noivo e iria se casar em março do ano seguinte. Em março do ano seguinte, a sua entrada à faculdade de medicina. Já estava tudo combinado. Ele iria se casar. Em março do ano seguinte, a entrada à faculdade de medicina, ele se casaria. Estava tudo combinado. Sua noiva, que se chamava Karen Ernest, também era uma serva consagrada do Senhor Jesus Cristo. Ela soube da doença terminal do noivo 6 semanas após o seu noivado. Mas mesmo assim continuou com seus planos de casamento. Eles se tornaram marido e mulher 4 meses antes da trágica morte desse jovem. Então, Karen entrou na faculdade de medicina na Universidade do Arizona e após a sua formatura tornou-se missionária na Suazilândia, num hospital evangélico. Estou certo de que ela perguntava em meio a tanto sofrimento por que não foi permitido ao seu brilhante marido concluir a sua carreira e servir ao Senhor do lado dela. Na verdade, todos nós fazemos essa pergunta. Por que esse jovem missionário, médico, promissor médico que queria servir as pessoas e já servia a Deus, se abdicou de ter uma carreira para ganhar dinheiro, mas quis servir as pessoas e levar a palavra a essas pessoas? Por que Deus não permitiu esse jovem fazer esta obra, concluir esta missão? Os grandes teólogos do mundo podem gastar os seus próximos 50 anos tentando dar uma resposta satisfatória para o dilema da morte desse jovem. O que ela representa? O que ela representa? De onde veio o chamado para que ele fosse missionário? Porque Deus deu tanto talento a um jovem que jamais poderia usá-lo? Porque a sua vida foi cortada tão prematuramente, enquanto muitos viciados em drogas, alcoólicos, criminosos chegam até a velhice como um fardo para a sociedade? Essas questões são mais fáceis de formular do que de responder. Existem muitas outras
que nós poderíamos aqui colocar. Mas tudo o que podemos perguntar é: por quê? Por quê? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão perguntando agora, no atual cenário de tudo que está acontecendo, por que tudo isso está acontecendo? Por que eu estou passando privações? Por que o meu negócio está fechado? Por que Deus permitiu isso? Por que eu não posso trabalhar? Por que os meus celeiros estão vazios? Por quê? Por quê? Por quê? Então tem muita gente perguntando. Agora, vamos falar aqui sobre a soberania de Deus. Se você crê que Deus tem a obrigação de se explicar para nós, você deveria examinar as Escrituras. Salomão escreveu em Provérbios 25:2: a glória de Deus é encobrir as coisas. Em Isaías 45:15 diz: verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 diz: ninguém conhece os pensamentos do Senhor, a não ser o Espírito do Senhor. Deuteronômio 29:29 afirma: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Eclesiastes 11:5 proclama: como tu não conheces o caminho do vento, ou como é formado o corpo no ventre da mulher, então tu não podes entender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Isaías 55:8 e verso 9 ensina: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, do mesmo modo os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Claramente as Escrituras nos dizem que nos falta a capacidade de entender a mente infinita de Deus. É isso que as Escrituras estão nos dizendo. É o modo como Ele intervém em nossa vida. Ou seja, quão arrogante é de nossa parte pensar de outro modo. Tentar analisar a onipotência de Deus seria o mesmo que uma ameba tentar analisar o comportamento de um homem. Aqui, em Romanos capítulo 11, verso 33, indica que os juízos do Senhor são insondáveis e que os seus caminhos são inescrutáveis. A mesma linguagem é encontrada em 1 Coríntios 2,16, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Claramente, a menos que Deus decida explicar-se a nós o que Ele nos faz com muita frequência, nós não poderíamos saber de nada. Esse texto eu estou extraindo daqui. Nós não poderíamos saber de nada. O que significa em termos práticos? E que muitas de nossas perguntas, especialmente aquelas que iniciam com a expressão "por quê", terão que permanecer sem resposta por tempo presente. O apóstolo Paulo se refere ao problema das questões não respondidas quando escreve: porque agora vemos como que por espelho, ou então veremos face a face. Agora o conhecemos em parte, mas então o conhecerei plenamente. Assim, olha só, assim como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13:12. Paulo estava explicando que não teremos uma visão total das coisas até que nos encontremos na eternidade. Então o que Paulo está falando? Há coisas que não há respostas. Há coisas que Deus não vai dar explicação, mesmo porque Deus não tem obrigação de explicar nada. Há coisas que são encobertas, são para Deus. Agora, fato é que Deus tem um plano especial para as nossas vidas. Fato é que Deus tem cuidado dos seus filhos. Mas infelizmente, muitos crentes novos e alguns crentes veteranos ainda, mais velhos, mais maduros, também não sabem que haverá momentos na vida de cada um de nós quando que as circunstâncias simplesmente não terão lógica. Nós estamos vivendo esse momento que as coisas não têm lógica. Os tempos são difíceis, são trabalhosos. Não há explicação para muitas coisas. Não há explicação porque as pessoas sofrem tanto, a não ser no sentido do pecado. Mas fato é que muita da causa do sofrimento é porque o homem abandonou Deus, virou as costas para Deus.
Então vai haver muitos porquês, muitas perguntas. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso comigo? Por que Deus não supriu? Eu sou servo do Senhor, estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo, é farrapo. Olha a situação desse jovem, 17 anos, promissor médico tremendo, de 6.000 candidatos ali, apenas 106 entraram, ele entrou entre os 106, abdicou de uma carreira promissora, lucrativa, para servir o Senhor e servir as pessoas, mas já no primeiro ano, foi constatado, diagnosticado com a leucemia e morreu meses depois. A noiva ficou sabendo semanas depois da situação dele, casou-se rapidamente, ele morreu logo em seguida. E como é que essa serva do Senhor, que depois se formou em médica e continuou servindo ao Senhor, pensava todos os dias o porquê que Deus levou? Há coisas que as perguntas vão ecoar nos nossos corações, mas cabe a nós simplesmente aquela palavra que o Senhor disse para Paulo: Paulo, basta, a minha graça te basta. Paulo pedia para ser curado, Senhor, ele orou uma vez, ele orou duas, na terceira vez Deus disse: basta, a minha graça te basta. E Paulo entendeu isso. Ele disse: pelo que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus habita em mim. Queridos, é momento de nós levantarmos as nossas cabeças e confiarmos em Deus para superar as adversidades, para superar os problemas, para nos unir. É momento de nós, povo de Deus, começar a olhar para a teologia bíblica da forma que ela é. Quantos pregadores da palavra estão pregando a palavra ou adaptando a palavra de uma forma mais leve, para que as pessoas possam não ser tão impactadas, para que elas não se assustem. Pregue a palavra da forma que Jesus Cristo apresentou. Afinal de contas, ela é as boas novas. Ela é a boa nova. A palavra de Deus é a boa nova. É a boa mensagem, é a nova mensagem, é a mensagem de vida. Então não adapte a palavra para que o ouvinte não se assuste. Pregue ela como ela é. A verdade, ela liberta. Não adianta você esconder a verdade. A verdade, ela cura, ela liberta. E quando a igreja de Deus entender que a verdade é o melhor remédio, que a verdade, ela transforma, a igreja de Deus, ela vai ser abençoada. A igreja de Deus tem que ser um arauto aqui na terra, para proclamar a verdade. Se nós não vivermos essa verdade, nós não podemos, de maneira nenhuma, nós não podemos anunciar a palavra do Senhor. Você só pode anunciar a verdade se você estiver vivendo essa verdade. Então eu quero te convidar, do fundo do coração, nessa quarta-feira, abrir o seu entendimento e começar a servir a Deus de forma mais profunda, de ser mais sincero com Deus, de se relacionar mais profundamente com Deus, de não ser um sujeito religioso, mas ser um sujeito que tem um relacionamento com Deus. Deus não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, abra o seu entendimento, que nessa quarta-feira você possa viver a verdade. Como ser humano, como ser fraco que nós somos, vai haver momentos que nós, mesmo sem perceber, vamos perguntar por quê. Mas logo, na sequência, nós devemos dizer: a tua graça nos basta, Senhor, porque nós somos pó. O Senhor não tem que responder nada. Se tu quiseres, amém. Mas o Senhor não tem que responder nada. O Senhor é soberano. A ti pertence a honra, a ti pertence a glória, a ti pertence o louvor, a ti pertence todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Que
Deus te abençoe nessa quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você ore comigo, ore pela sua família, ore pela sua vida, de uma forma muito especial. Abra o seu coração e ore. Querido Deus e Pai Celestial, eu quero orar por todas as famílias que estão ouvindo esta palavra, que está vendo esta palavra agora, através, meu Pai Celestial, do canal do YouTube. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar essas pessoas. Que o Senhor possa entrar no lar deste meu irmão, dessa minha irmã. Que o Senhor possa derramar a tua unção, a tua graça, a tua proteção. Que o Senhor possa abrir as comportas dos céus, Pai. Derramar saúde, derramar, meu Pai Celestial, bênçãos, derramar alegria dentro desta casa. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades de toda esta família de uma forma extraordinária. Pai, nós oramos ao Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, faz a tua vontade se cumprir na vida de toda a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nesse dia de uma forma muito especial. Queria que você ouvisse aqui um pedacinho de um louvor, mas que Deus possa derramar sobre a sua vida a unção dele, de uma forma maravilhosa, de uma forma grandiosa, de uma forma tremenda, porque Deus é poderoso, Deus é fiel, e Ele tem abençoado as nossas vidas poderosamente. Só Deus mesmo para agir sobre as nossas vidas. Como diz a canção, o Verbo se fez carne. Pedro perguntou para o Senhor Jesus, ele queria saber do Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus falou para ele naquele momento, o que eu faço agora, Pedro, tu não entendes. Talvez tudo isso está acontecendo, você não esteja entendendo nada, assim como eu também não estou entendendo. Ninguém está entendendo nada, mas lá na frente, como disse o Senhor Jesus para Pedro, lá na frente nós vamos entender, porque o Senhor vai nos revelar o porquê de tudo isso, porque Ele é soberano, se Ele entender que deve falar. Então, como diz a canção, Ele é meu amigo, Ele é teu amigo, Ele nos fez fazer as pazes com o Pai. Então, abra o seu entendimento, abra o seu coração, deixa Jesus entrar na sua vida. Ele quer te fazer bem. Ouça, é que Jesus nos ama, nos ama. Cante, adore ao Senhor. O Verbo se fez carne. Bruna, Carla e Fernandinho. Adore ao Senhor do fundo do seu coração, nessa quarta-feira, dentro da sua casa, aonde você estiver, em nome de Jesus. Cante. Oh Deus Todo-Poderoso, o Senhor se despiu da sua glória, vestiu a nossa pele, tornou-se um de nós, trocou o paraíso por ruas no deserto, só para ficar mais perto, assim a sós comigo, assim a sós comigo. Não me chama mais de servo, Ele é meu amigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, queridos, que Deus te abençoe.